pessoal, fazer um pouquinho de silêncio, a gente vai rezar. Tá certo? Vamos agradecer a Deus a nossa manhã, agradecer a Deus o nosso ano, não é isso? Todo mundo protegido pelas máscaras, não é? E assim nós vamos atravessando a pandemia, agradecendo a bondade de Deus, não é isso? O pão de cada dia, agradecendo a Deus todas as pessoas que nos ajudaram, seja com uma xícara de arroz, seja com um recurso, não é? O dinheiro que se transforma em luz e pão, já que o nosso ideal é maior do que a religião, que é a religiosidade, não é? É a religião do divino mestre Galileu, do amar o próximo como a si mesmo. E a doutrina espírita ajuda a gente a compreender isso melhor. Nós não recebemos dinheiro da religião. Nós não vendemos ofícios religiosos, não é? Então, o espírita não é pago, como pago não eram os apóstolos, para benzerem, orarem, repartirem o pão para com os necessitados. Então, nós só podemos nos configurar como o Consolador prometido por Jesus. Mandarei o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, que vos fará lembrar de tudo que eu disse e muito mais, se tiverdes fé, não é? E ele vem como vento, sopra como vento, ele vem do mundo invisível, do mundo espiritual, vem através dos espíritos. Todos nós somos espíritos. A matéria diz que nós somos espíritos, porque ela fenece, ela falece, ela apodrece na terra. E segundo São Paulo, há corpo material e há corpo espiritual. O corpo espiritual é da ressurreição, é o que ressurge dos mortos, não é isso? Quem disse isso foi São Paulo. E Jesus voltou ao terceiro dia, mostrando a todos nós que era possível a comunicação com os espíritos. É tanto que ele se apresentou primeiro a Maria de Magdala, depois foi caminhando, não é, para Galiléia, para se apresentar aos espíritos, através da mediunidade, ou através da ectoplasmia, materialização do seu corpo espiritual, já se adensava, não é, e depois perdia densidade pela vontade da alma. E os médiuns ao redor forneciam o elemento material, espiritual, através da corrente sanguínea chamada ectoplasma, que sai pelo nariz, pelo ouvido, de modo visível ou invisível. E os espíritos, através do quimismo espiritual, materializam aquele ser do além. Então Jesus matou a morte, não é? E nos permite estar perto dos mortos, que estão mais vivos do que os que dizem estar vivos, não é? Então, quem está no mundo espiritual ressurge dos mortos. E a ressurreição que Jesus propalava podia ser alguém que saía do corpo, não é? E alguém que voltava para o corpo, segundo Nicodemos, ele explicou: ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Mas mestre, pode um ser adulto entrar na barriga da sua mãe? Ele disse: não, tem que nascer da água e do espírito. Onde é que a gente nasce? Não é na água, no líquido amniótico? Na barriga da mãe não se enche d'água, não é? Então tem que ser espírito para nascer de novo na água. Aí o espírito reencarnante, né, que ressurgiu. A doutrina espírita só fez facilitar e lembrar a ressurreição, que é mais fácil de entender: desencarnar, sair da carne, reencarnar, entrar na carne. Antes os judeus usavam uma terminologia só, não era? Ressurreição. É tanto que eles achavam que João Batista era a reencarnação de Elias. Mestre, não é preciso que Elias viesse primeiro? E aí Jesus diz: ele já veio e vocês o trataram como vos aprouveram.
e eles entenderam que era de João Batista que ele falava. Elias mandou cortar o pescoço de um bocado de profeta, de Baal. Está no Antigo Testamento, não é isso? Quando ele veio como João Batista, Salomé pediu o pescoço dele. Então ele pagou como João Batista, que fez como Elias. Então está na Bíblia, do católico, do evangélico, de todos, uma clareza meridiana. Ou não está? Hein? Tá? Tá. Então nós colocamos a caridade como a religião maior. Se você não acredita na clareza do raciocínio lógico, da fé raciocinada, continue acreditando nas mitologias judaicas, sem raciocínio, sem cuidar como Paulo. A letra mata e o Espírito vivifica. Quando a gente começar a aprender a ler o Espírito do Evangelho, nós o entenderemos melhor, como o Espiritismo assim nos traz, dando direito a católicos, evangélicos, serem evangélicos, católicos, mas mostrando que a caridade é o corolário maior da doutrina espírita e deveria ser também de todo o cristianismo. E para isso não podemos vender, como vendilhões dos templos, os ofícios religiosos. Deus nos abençoe a todos nós. Vamos rezar aqui o nosso Pai Nosso, tá certo? Que estás no céu, pedindo a Deus por evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, ateus, e principalmente pedindo por todos aqueles que fazem a caridade, que romperam com as estruturas. Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros servidores anônimos do cristianismo que superaram dogmas para se centrar no amor próximo como a si mesmo, que nos tornará todos irmãos sobre a luz de um só rebanho, de um só pastor. Ah, Jesus vai voltar. Não, ele já está voltando, ele já está entre nós pela caridade, a não ser que você não queira a caridade, que a caridade pressupõe amor. E segundo o apóstolo de Jesus, João, o amor cobre a multidão de pecados. Então não há amor sem o pão, sem a caridade, sem o remédio, sem a sopa da rua para os moradores de ruas, que vai ser feita amanhã, sem a cooperação de todos nós para trazer um cristianismo luz, e não apenas um cristianismo reza, mas um cristianismo ação, cooperação, como Francisco de Assis assim o desejava. Francisco de Assis não desejava que formalizasse a ordem menor, não houvesse priores, que não houvesse casas imensas, ricas para os acolhidos, que eles viviam em cabanas, em barracas, com macetas, e Francisco de Assis ficou isolado quando os intelectuais de Roma começaram a trazer a pompa, o castigo, o mando para a ordem franciscana, e ele queria apenas que o maior fosse servidor de todos, e ele vivia a serviço dos pobres, dos necessitados, de todos os tempos e de todas as religiões. Então vamos fazer o Pai Nosso, de agradecimento a Deus, não é? Pai Nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino de luz, seja feita a vontade vossa, assim na terra, como nos mundos visíveis e invisíveis. O pão nosso de cada dia, o pão do Espírito, dai-nos mais do que do corpo, porque a ti pertence a glória, o reino e o poder para sempre. Porque o pão do Espírito vale mais do que o pão do corpo. Porque quando a gente recebe o pão do Espírito, a gente doa o pão do corpo para nossos irmãos e irmãs necessitados, abandonados, necessitando pelo menos do pão de cada dia, do teto e da moradia, que os religiosos, mais do que os políticos, deveriam estar conscientes. Os religiosos, mais do que os políticos, principalmente os cristãos, aos quais Jesus caminhava com cegos, aleijados, trôpegos, abandonados,
e Jesus dava de graça, o que de graça ele recebia de todos aqueles que ajudavam aquela corrente do bem na terra. E Jesus, quando diziam, mestre, olha que templo belo, ele